Fala comigo, família, eu sou o João Vitor e esse aqui é o meu canal. Hoje eu vou fazer um pouco mais diferente. Eu não tô vindo aqui como o cego, um cara que sou eu também, mas uma persona que eu criei ali, que tá sempre alegre, sempre divertindo, sempre trazendo vídeos aqui engraçados para tentar divertir não somente a mim, mas outras pessoas também. O Dia dos Pais passou e esses dias fez 13 anos que o meu pai morreu. Eu sempre quis vir aqui de uma maneira mais feliz, alegre, divertida, espontânea, para tentar levar a alegria de certa forma para as pessoas que estão tristes nas suas casas, estão meio depressivas, estão com problemas, como eu também já estive, e também não tive um escape. Eu tive que aprender a me virar sozinho. Como eu disse, tem 13 anos que fez esses dias 13 anos que meu pai morreu, e eu aprendi com a morte dele várias coisas, mas para esse momento eu anotei 3 tópicos. Geralmente, quando eu vou fazer todos os meus vídeos, todos os que estão feitos, que é contando piada, eu escrevo ele do início ao fim, cada palavra, mas hoje eu estou fazendo de uma maneira diferente. Eu falo de boa da morte do meu pai, mas hoje eu estou falando com muito mais temor, que é passando o que eu aprendi. Primeiro, tome cuidado com quem você anda. As más companhias corrompem os bons costumes. E é verdade. Meu pai, ele nunca foi um cara... Ele também tinha muitos traumas. Aquilo que aconteceu na vida dele, infelizmente, gerou na minha também. Mas isso é para um outro momento da gente falar do evangelho. Mas ele não era um cara que gostava de trabalhar. Ninguém gosta. E ele também não trabalhava. Mas ele nunca foi envolvido com coisas erradas, assim. Você me entendeu. Mas a partir do momento em que ele começou a se envolver com pessoas complicadas, a vida dele se afundou assim em menos de 5 anos. Acabou o casamento, as passarinheiras apareceram, arruinou o casamento aí do meu pai. E o fato é esse: ele se afastou de mim, da minha irmã mais velha, da nossa família, e ele sentia muito. E a gente entra no segundo ponto. Os traumas, eles fazem enterrar os nossos dons, fazem a gente esconder os nossos dons. Dos traumas que eu adquiri ali com a morte do meu pai é a culpa, porque o meu pai, ele buscava eu e a minha irmã todo domingo, e daqui a pouco ele começou a parar de ir e começava a vir lá em casa só de vez em quando para ver a gente. E quando ele morreu, eu tinha acabado de fazer 12 anos assim. Foi nesse ano aqui. Isso foi no aniversário da minha irmã de 15 anos em janeiro. No meio do ano ele morreu. Antes dele morrer, ele ia lá em casa, falava com a gente: o pai tá pensando em separar desse novo relacionamento. Mas ele não falava o que ele passava de uma forma total, com a sua plenitude. Ele não buscava ajuda de forma correta. E eu falei: a gente, não separa, vai dar certo, não sei o que. Não, o pai tá pensando. Ele morreu. E subconscientemente aquilo na minha cabeça gerou o quê? Culpa para mim. Se eu tivesse alertado o meu pai, se eu tivesse falado com o meu pai, gerou uma série de gatilhos, na verdade. Vou dar aqui alguns exemplos: insegurança, medo, falta de empatia pelo outro. Isso aqui é muito importante. Falta de empatia pelo outro, porque o meu pai, ele morreu, ele foi assassinado. Eu não fui no enterro do meu pai, mas eu soube que estava muito cheio. Meu pai conhecia muita gente. O dom dele era a comunicação. Mas quando ele morreu, ninguém perguntou se o filho dele estava precisando de alguma coisa. E eu criei uma casca, um orgulho dentro de mim. Falei assim: cara, eu nunca precisei de ajuda de ninguém. No momento mais difícil da minha vida, ninguém me ajudou, ninguém me estendeu a mão. Não é agora que eu preciso de ajuda. Isso é um orgulho. Também me gerou falta de empatia pela dor dos outros. Algum colega, alguma pessoa chegar em mim e falar assim: pô, cara, eu tô discutindo com meu pai, não sei o que, tá acontecendo isso. E eu falava: pô, bicho, o que esse cara tá reclamando, pô? Ele tem pai, sacou? Falta de empatia pela dor do outro. Mas quando a gente olha para a Bíblia, para o Evangelho, eu olho para a dor do outro falando assim: pô, aconteceu essa situação comigo e depois várias outras. Eu morava num ambiente onde as pessoas não me queriam ali, onde eu não fui acolhido, que me gerou uma frieza, um distanciamento. E eu olhava pro outro assim: o que esse cara tá reclamando, pô? Tá com tudo ali. Eu não tinha empatia com a dor do outro. E Cristo, quando morreu na cruz por nós, ele não faz isso comigo. Ele não compara a dor dele com a minha. Na verdade, ele olha com muita empatia para a minha dor. Então, ele olha com amor para mim. Então, com que direito eu tenho de apontar isso para o outro? Falar que a minha dor é maior que a dele? Porque Cristo não faz isso comigo quando ele morreu crucificado pelos meus pecados. Então,
eu tenho que fazer o exercício de ter empatia com a dor do outro. E é difícil, não é fácil, mas graças a Deus eu aprendi. Carência, eu achava, minha mãe estava no antigo casamento dela, ela tinha lá a outra filha com um novo casamento, a minha irmã já estava namorando e eu me via sozinho. Ninguém da família do meu pai perguntou se eu estava precisando de alguma ajuda, nem ninguém da família da minha mãe, nem nenhum outro amigo. Eu tinha, sim, um grande amigo meu, não sei se ele vai ver esse vídeo, ele sabe quem ele é, ele também passou por problemas, ele ficava na casa da avó dele e eu também ia para lá, mas aquilo me tornava um escape aos finais de semana, de vez em quando, depois eu voltava para minha rotina normal. E a carência é achar que um relacionamento ia me ajudar. Não, se eu estiver namorando, porque a minha irmã, ela tinha um escape, quando as coisas ficavam tensas, ou fora do controle dentro de casa, ela ia para casa do namorado dela. Ela tinha um escape e eu não tinha ninguém. E eu achava, na minha carência durante muito tempo, que um relacionamento ele ia suprir essa necessidade. Medo de arriscar, frustração. Eu não vou arriscar, eu tenho medo de me frustrar, de quebrar a cara, de me decepcionar de novo, então eu não vou arriscar. Perca de personalidade, de originalidade. Eu ouvia muito falar assim: ah, você é muito revoltado, você é muito questionador. E aquilo me gerava uma revolta, um sentimento de raiva assim tão grande dentro de mim, porque eu falava, cara, essa pessoa não me ajudou, essa pessoa não fez nada por mim, essa pessoa não sabe o que eu passo, ela não tá sendo empática com a minha dor e ela tá querendo cagar regra pra cima de mim. Na questão da perca da personalidade, as pessoas tentavam me lapidar, seja assim, seja assado. E hoje eu aprendi que não é a pessoa dizendo que você é bom ou que você é ruim, se eu faço um vídeo eu sou bom, se eu sou engraçado, ou se eu edito um vídeo legal, ou se eu administro bem uma empresa. Não é isso que vai me definir. Não é o quanto eu sou bom ou o quanto eu sou ruim, mas eu tenho que entender que independente disso, eu não sou guiado pelos meus resultados. Eu não sou os meus resultados. Eu não sou as minhas falhas ou os meus acertos. Eu não sou aquilo que os outros falam que eu sou. Eu tenho que entender que eu sou filho de Deus. E é isso que importa. Frieza, eu era bem frio, assim, não fazia amizade, tinha dificuldade em me conectar com as pessoas, porque na minha cabeça eu falava, em algum momento essa pessoa vai me deixar de novo. Então, às vezes, mesmo as que eu tinha conectado, na minha cabeça eu já afastava ela primeiro. Aqui na minha cabeça eu falava, cara, essa pessoa, ela vai me distanciar, ela vai me deixar a qualquer momento, por alguma razão, igual meu pai fez. Então, eu vou me distanciar dela porque vai doer menos quando ela se distanciar. Então vai ser mais fácil quando ela se distanciar. Eu já estava esperando, mas não é. Tipo, dói do mesmo jeito e às vezes a pessoa vai afastar, são ciclos e tá tudo bem. E às vezes é até bom dependendo das certas pessoas que se afastam da gente. Coloquei que eu era desprotegido, eu era muito introvertido porque você não tem uma pessoa para te proteger, era muito atacado, sofria muito bullying. Depois de alguns anos, quando eu fui ficando mais velho, não só dentro de casa, os ataques, aquela questão a pressão psicológica mesmo, e também na escola, eu tenho uma teoria, só sofre bullying quem não sabe fazer, porque se você só consegue revidar, a pessoa ela toma muito cuidado antes de falar alguma coisa de você. Falta de perspectiva de futuro, você se vê naquela situação de caramba, cara, eu não... será que eu vou sair daqui? Será que eu vou conseguir? Ou hoje, até hoje, às vezes eu sinto isso, cara, será que aquilo que eu estou plantando vai dar certo, eu vou colher? Não saber receber presente, essa é uma coisa muito importante. Eu estou melhorando, eu ainda tenho muita dificuldade hoje em receber presente, porque depois que meu pai morreu, os presentes ou qualquer coisa que eu recebia, vinha sempre com, eu vou te dar isso, mas em algum momento da frente, ali na frente eu vou te cobrar. Vai ser, eu não vou estar dando de coração, vai ser uma troca. Então, e para ninguém jogar nada na minha cara ali, para ninguém me humilhar, eu tinha que ter alguma coisa para devolver o tão bom quanto. Fez sentido? Essa daqui é muito importante também. É um desafio. Largar ela. É a questão de buscar a validação das pessoas. No meu caso, eu tinha um complexo de inferioridade externa no perfeccionismo. Eu demorava muito tempo para gravar os vídeos. Eu falava alguma coisa, eu falava, não, tá bom. Aí eu repetia 3, 4, 5 vezes. É algo ruim. Esse complexo de inferioridade, essa questão de perfeccionismo, de você sempre buscar o perfeccionismo, porque eu preciso estar perfeito para não ter erro nenhum, para buscar o ponto que eu falei anteriormente, buscar a validação das pessoas, porque se eu for validado desse jeito, então de certa forma eu vou ser amado. Mas é difícil. A gente busca a validação das pessoas nisso. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou tentar ser o mais perfeito possível. Por quê? Porque as pessoas vão falar, tá muito bom. E eu vou, ufa, caraca, eu tô bom, hein, cara. Essa falta de paternidade, essa falta de carinho que eu tive, ela se externou nessas outras coisas. É inevitável. Às vezes você também pode ter acontecido isso com você, ou tá acontecendo, né? Por isso que é o motivo desse vídeo. Demorei muito tempo para
aprender a pedir ajuda, porque na minha cabeça eu volto a falar, cara, eu nunca pedi ajuda, eu nunca precisei de ajuda no momento mais difícil da minha vida. Ninguém me ajudou, ninguém me estendeu a mão, não é agora que eu preciso. Tinha esse orgulho, e é algo ruim. E o terceiro ponto, falei 3, né? Tome cuidado com quem você anda, isso pode acabar com a sua vida. O segundo é os traumas, né? É importante falar dos traumas. Essa foto que eu mostrei aqui, não sei se vai focar, né? Esse é o meu pai, esse aqui sou eu. Essa é a única foto que eu tenho com meu pai. E é a única que eu tenho dele também. Tem umas outras que eu consegui anos depois digitalmente, mas é a única que eu tenho. Eu trabalho com o quê? Com mídia. Quando ele morreu, eu não queria tirar foto. Não queria, porque todo domingo a gente gravava e tirava foto. A gente gostava muito. Sempre gostei de fazer isso. E depois eu falei, não, não quero mais. Depois no ensino médio eu comecei a filmar todas as brincadeiras, aquilo, para guardar, tirar foto. Guardava, não postava nada. Mas foi desenterrando esse talento, esse dom que eu tenho aos poucos. Eu sempre fui bastante comunicativo, mas também quando meu pai morreu, eu parei de falar, eu não falava, eu sofria ataques, eu ficava quieto. Olha só que doideira. Eu sabia revidar, sabia me defender, mas na minha cabeça, depois que todo pai, ele cria na cabeça do filho ali que ele é o herói do filho. E tá certo. E na minha cabeça, ficava assim, esse cara vai falar isso, alguma coisa de mim, eu vou revidar, eu vou saber revidar, ele vai revidar, a gente vai aumentar esse nível de zoação pra bullying e tal, não sei o que. Ele vai me agredir, eu vou agredir ele, eu vou bater nele, ele vai chamar o irmão, o pai dele, e eu vou chamar quem? Olha como é que a nossa mente é uma loucura nesse lapso de tempo. E eu já projetava isso tudo muito rápido na minha cabeça e depois não fazia nada, eu ficava quieto. E o terceiro, para finalizar o vídeo, mesmo você tendo pai, tendo dinheiro, tendo numa situação de financeira boa ou ruim, tendo pai, tendo mãe, somente Deus, ele vai conseguir preencher esse vazio que está no seu coração. Somente buscando a Deus, tem uma palavra na Bíblia que diz que se você buscar, você encontra. Somente buscando a Deus, tendo intimidade com Ele, se entregando de verdade, você vai conseguir superar os seus traumas e é de glória em glória. Cada hora vai ser revelado alguma coisa do seu passado ou que você está passando, que você fala, eu erro nisso daqui, que Deus, o Espírito Santo, ele fala, você erra nisso daqui. Mude esse comportamento, se arrependa do que você fez. Somente Deus ele vai conseguir preencher esse vazio e te orientar da maneira certa. Eu sempre quis, a minha irmã é mais velha, só que ela não estava presente ali na minha vida também, apesar de morar junto, porque quando a chapa esquentava, ela tinha e eu não estou falando isso de uma maneira ruim, é apenas o fato, ela tinha o meu cunhado lá para recorrer e eu não tinha ninguém. Eu achava que eu não tinha ninguém, né? Mas hoje eu tenho um Deus, tenho o Espírito Santo e eu posso recorrer Ele a todo momento. Tenho Jesus na minha vida, posso recorrer a eles a todo momento, que eles estão ali disponíveis para me ajudar, para me guardar. E isso é o principal. Óbvio, tem os falsos profetas que corrompem e nos distanciam de estar reconhecer Deus verdadeiramente. Mas a partir do momento que a gente encontra, tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente muda uma coisa na nossa mente, assim, a questão. E nos nossos olhos, as escamas dos nossos olhos caem. Mas é isso, pessoal. É um vídeo de uma maneira muito, muito diferente. Vocês sempre entraram no meu quarto aqui comigo, mas de fato nunca verdadeiramente conheceram por trás das piadas. Eu não digo um personagem, porque eu também faço piada o tempo todo, eu sou brincalhão o tempo todo, mas vocês de fato conheceram o que levou a isso. O coração alegre, ele resplandece o rosto, né? Eu gosto muito de fazer piada, de brincar, de escrever, de montar uma estrutura de piada e falar, olha que legal como é que a pessoa se divertiu com o meu vídeo. Mas não foi fácil eu passar por tudo que eu passei e ser assim, né? Ser um cara pra cima, alegre. Eu poderia estar com tudo aí pra falar, tô com depressão, eu tô com isso, eu tô com aquilo. A vida não faz sentido. Até mesmo antes de eu saber que o Senhor estava comigo, Ele já tinha colocado isso no meu coração, os meus dons, os meus talentos. Hoje, dar o testemunho aqui é uma forma de dar uma palavra de sabedoria, de conhecimento. É uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir, que foi em determinado momento, eu ainda ali muito jovem, você já pegou, né? Eu falei, eu não consegui orientar o meu pai físico, né? Mas hoje, graças a Deus, eu consigo dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para as pessoas. Acho que basicamente é isso. E tem um versículo que eu estava pensando, né? Em Josué capítulo 1, versículo 9. Ora, não te ordenei eu,
Ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto o Senhor, teu Deus, está contigo, por onde quer que andes. E tem uma que é principal, né? Que é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse é o meu propósito. Alegrar a vida das pessoas, dar uma palavra de sabedoria, de conhecimento, um testemunho para falar que é possível, para falar que você também pode ser chamado de filho, ter seus traumas curados. É isso. Valeu.